Lula ainda está no começo de seu governo e já falou algumas vezes sobre possibilidade de reeleição. Sempre, claro, ponderando que isso só será possível se tiver com boa saúde, se a avaliação do governo for alta, for boa, se as pesquisas mostrarem que uma parte considerável da sociedade apoia o governo, enfim. Mas o que chama a atenção é porque alguém com tanta experiência na política, Lula tem aí pouco mais de 40 anos de vida partidária e cerca de 45, 47 anos de militância política em sindicato, etc., mais militância partidária, já são aí 43 anos. E 2 vezes presidente da República, antes foi deputado federal, participou de diversas eleições, então ele sabe que lançar candidatura muito cedo é um péssimo negócio, não é? Porque imediatamente os opositores, os que querem o mesmo cargo, já olham para aquele sujeito como um concorrente e já tratam de tentar miná-lo, né? De tentar enfraquecer a sua candidatura. Não é inteligente lançar uma candidatura com muita antecedência, a não ser em casos excepcionais ou países com outra legislação, quando não existe essa legislação draconiana, né? A legislação eleitoral brasileira é péssima. Péssima. Então o cara não pode dizer que é candidato antes de ser oficializado. Uma bobagem, né? Não pode pedir voto. Uma bobagem. Se o cara quiser 4 anos antes dizer que eu já sou candidato e já peço para o eleitor observar a minha vida pública, etc., é o direito dele. Fica essa bobagem, não. Só quando os partidos oficializarem. Uma bobagem. Uma lei ridícula. Ridícula, tutelar, né? E não é nem que ela seja mal intencionada. Ela parte de princípios completamente equivocados. Uma lei ruim. Ruim para burro. Péssima. A maneira também como ela amarra os meios de comunicação no processo eleitoral. É um negócio ridículo. Péssima lei. Mas é a lei que está aí. Mas, independentemente disso, as pessoas que se preocupam com o assunto já notam quem é candidato, quem não é. Quando terminou o primeiro turno em 2018, todo mundo já sabia que o Ciro Gomes seria candidato em 2022, se pudesse, e foi. Não é? Ele já deixou claro que seria candidato. Eu me lembro, em 2019, numa entrevista que fizemos com o João Dória, dissemos para ele recém-possado governador, e eu até falei para ele, olha, nós já temos alguns candidatos certos para 2022. O Bolsonaro, que vai tentar a reeleição, e você. Porque, claro, não havia ainda a possibilidade legal de o Lula ser candidato. Sabia-se que o PT teria um candidato. Seria o Lula ou não seria o Lula? Foi o Lula, houve a mudança da situação jurídica dele, ele pôde se candidatar e ganhou a eleição. Mas na época não sabia ainda. Então, nomes certos eram 3. Ciro Gomes, Bolsonaro e Dória. E o Dória, claro, deu a resposta padrão. Não, é muito cedo e tal. Mas ele já era candidato. Tudo que ele fazia era pensando na sua candidatura à presidência. Cada ação, cada passo, cada gesto, cada palavra era em razão de sua candidatura à presidência, e acabou não vingando. Até porque puxaram o tapete dele lá no PSDB e tal. Assim como ele tentou puxar o do Alckmin em 2018. Mas as pessoas sabem, ele falou na época, não, muito cedo, tal, porque, claro, ninguém quer lançar a candidatura faltando 3
anos e meio, 4 anos para uma eleição. No Brasil, isso é ruim. E o Lula sabe disso. Por que, então, ele tem, em ocasiões diferentes, ele tem mencionado essa possibilidade? Primeiro, que ele sabe que, de certa maneira, as pessoas veem como um movimento natural. O sujeito é presidente, está no primeiro mandato, ele tentar a reeleição é um movimento natural. As pessoas já esperam isso, então não é nenhuma grande surpresa. E também, se ele ignorasse o assunto, evitasse o assunto, ninguém deixaria de considerar que o Lula é um potencial candidato, né? Dependendo, claro, como ele mesmo disse, da saúde, do que vai acontecer durante seu governo, da avaliação que a sociedade fará de seu governo. Isso é óbvio, tudo isso é óbvio. Então ele não tem o mesmo desgaste que outros teriam mencionando a possibilidade de reeleição, porque é uma candidatura natural. O cara é presidente, vai tentar a reeleição, como era com o Bolsonaro. Todo mundo sabia que ele, em 2019, ele já era candidato em 2022. Ele já se sabia candidato. Mas por que o Lula tem falado tanto nisso? É uma preocupação dele com alguns de seus ministros, que têm o sonho de sucederem ao Lula. É interessante essa história, porque o sujeito, quando ele é deputado, por exemplo, ou senador, por que ele aceita ser ministro? O cara foi eleito senador, 8 anos de mandato. É muito mais sossegado. Você responde só pelo que você faz. Você não tem de ficar explicando o que o secretário do ministério fez, se alguém no ministério desviou alguma coisa, se houve corrupção no ministério, às vezes o ministro nem sabe. Você não tem superiores dizendo para você, faça isso, faça aquilo, por que você não fez, por que você fez? Os caras são cobrados. É muito mais sossegado ser senador, ser deputado. Deputado, 4 anos de mandato e tal, a preocupação depois é a reeleição. Mas ele responde pelos próprios atos e ele não tem um chefe. Em tese. O chefe é o representado, ou seja, o povo. Em tese, né? Agora, ser ministro não é moleza. Tem de trabalhar muito, se reportar, muitas vezes ao ministro-chefe da Casa Civil ou ao presidente da República, e ter de responder por uma estrutura que é muito grande. E você não controla tudo, você não controla todos os escalões do ministério, tudo que é feito ali, sem que você saiba. Então, por que alguém troca? Tem gente que não tem opção. O cara não foi eleito, não tem cargo nenhum, a vida do cara é o mundo público, é cargo público. Se ele não foi eleito, ele fica esperando uma boquinha aqui ou ali, e se ganha o ministério é uma festa. Mas para quem foi eleito? Por exemplo, teve gente, o Renan Filho, foi eleito senador, porque prefere ser ministro, para abraçar a causa. Nada disso. Ele pode ser muito mais útil, aliás, votando, né? Junto com o governo, votando aquilo que o governo propõe ao Congresso. Apoiando o governo dentro do Congresso. Pode ser muito mais útil, mais importante. Por que aceita? Porque os ministérios, principalmente alguns, eles dão muita visibilidade, muita. Trabalham com recursos, em alguns casos, gigantescos, e permitem uma proximidade com o eleitor. Estou trazendo obra, estou trazendo estrada, estou trazendo escola, estou inaugurando hospital. Deputados fazem isso também, senadores, mas o ministro, ele aparece como o executor da obra. E, claro, a relevância política.
Você não é mais um dos 513 ou mais um dos 81. Não é mais um dos 513 deputados, nem mais um dos 81 senadores. Você é um ministro que, portanto, chefia uma pasta específica. Acima de você, só o presidente. Claro, no dia a dia você tem uma hierarquia ali, que é informal, mas que é real. Então você tem o ministro-chefe da Casa Civil, que inclusive geralmente é quem liga para o ministro e diz, precisamos da sua cadeira, tal. Nós vamos trocar. Demite o cara, né? Com palavras gentis, mas demite o sujeito. Então, o ministério, ele muitas vezes é um trampolim eleitoral, uma plataforma interessantíssima de lançamento de candidatura. E o governo recém começou e vários ministros já estão olhando para 2026. 2024 tem eleição municipal, é muito pouco. Talvez haja alguém ali que queira arriscar uma candidatura à prefeitura, né? Principalmente quem já tem cargo garantido numa das casas parlamentares. Mas até quem não tem pode estar de olho numa prefeitura importante, que por sua vez também pode ser um salto depois para cargos mais relevantes, mais importantes na República. E há aqueles que estão de olho em governos estaduais, eleição de 2026. Pô, se esse governo for bem, eu não vou ser um dos 513, nenhum dos 81. Eu serei um ministro de uma pasta bem avaliada. Isso me dá condições muito favoráveis para disputar uma eleição estadual. E alguns mais ousados em suas aspirações que querem a presidência da República. E há quem olhe para várias possibilidades. É o caso da Simone Tebet. A Simone Tebet sofreu um desgaste muito grande no seu estado natal, no Mato Grosso do Sul, pelas posições que ela teve na eleição e principalmente no segundo turno, né? Ela é de um estado onde o seu apoio ao Lula no segundo turno teve um preço. E político vive de voto. Se você tem um desgaste eleitoral, isso pode não ser recuperável. Aquilo que você perdeu pode não ser recuperável. Pode ser, pode não ser. Tanto que assessores da Tebet gostam muito da ideia de ela transferir o título de eleitor para São Paulo, para que ela seja eleitora em São Paulo e, portanto, seja potencial candidata em São Paulo. Ao quê? Inicialmente, eles trabalham com a ideia de prefeitura de São Paulo. Só que ela está num governo que, claro, é dirigido pelo líder histórico do PT, e a posição do PT, reiterada há poucos dias pela Gleisi Hoffmann, é apoiar o Boulos. Tanto que o Tato chegou a dizer não há esse acordo, tal, é uma possibilidade, né? Mas o PT pode ter candidatura, por que não? E aí a Gleisi Hoffmann veio dizer não, é um compromisso do PT apoiar o Boulos em São Paulo. Em 2024, o Boulos que foi o mais votado aí dos candidatos à Câmara Federal por São Paulo. Ou seja, ela já não poderia contar com o partido que é dominante dentro do governo. Com quem ela contaria? Com o próprio partido, que resistiu muito à candidatura dela, Simone, à presidência? Que não tem grande relevância em São Paulo, mas tem o prefeito. Bom, o prefeito pode querer a reeleição.
porque ele apoiaria Simone Tebet. Então, não é uma empreitada fácil. Falam do Haddad. O Haddad está num cargo muito mais relevante do que a Tebet. Em tese, não. Planejamento é muito importante. Mas depende de cada governo, o papel real daquele ministério dentro de um governo. E no planejamento, a Simone Tebet, na verdade, ela está ali dizendo algumas platitudes, mas você não vê nada emanando daquele ministério. As questões econômicas nascem e são discutidas dentro do Ministério da Fazenda. Então é o Haddad e sua turma. Há outros ministérios, até de gestão, o que seria naturalmente algo do Ministério do Planejamento, também está em outras mãos. E a Casa Civil, do Rui Costa, que é, de certa maneira, quem faz aquela coordenação, porque o Ministério do Planejamento, a ideia é que ele seja transversal aos outros ministérios. Então, ele estabelece o plano mais extenso, de longo prazo, metas, objetivos que devem ser colocados como primordiais e todo o resto será em função daquele objetivo. Esse é o papel normal de um Ministério do Planejamento. Claramente não é a Tebet quem faz isso. Ela não está apresentando diretrizes, objetivos, metas relevantes, de longo prazo, de médio prazo, diretrizes para os outros ministérios, nada disso. Isso vem do presidente e, vez ou outra, da Casa Civil e, em questões específicas, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Agricultura. Então, ela até queria um ministério diretamente ligado a questões sociais. Não conseguiu. Isso aí ficou com o Wellington Dias, que é do PT, foi governador do Piauí. Aquele era o ministério que a Tebet queria. O Haddad, o Lula sabe uma coisa, o Haddad é fiel a ele, Lula, né? É leal ao Lula. E não vai fazer qualquer movimento para dificultar uma candidatura à reeleição para que ele... Isso é fora de cogitação, isso não se cogita. Né? A única possibilidade de o Haddad ser candidato a presidente em 2026 é se o Lula não for. E mesmo assim ele vai ter de enfrentar outros pretensos candidatos. Mas é a única possibilidade. Nenhuma possibilidade dele concorrer contra o Lula. E não tem essa de prévia, né? O único cara que peitou o Lula numa prévia ali interna, né, foi o Suplicy. Lançou a própria candidatura para disputar com o Lula. Perdeu, obviamente, mas e ficou queimado, né? Ficou queimado. Até hoje há resquícios disso dentro do PT em relação a Eduardo Suplicy. Então, o Haddad a única possibilidade dele ser candidato à presidência é se o Lula não for. Mas ele pode pensar no governo de São Paulo. E o receio do Lula é esse: que ministros comecem a trabalhar em função de futuras candidaturas que eles já imaginam terão, de olho em futuras disputas que eles já estão imaginando enfrentarão, e não no ministério. E que possam, esse é o maior risco, que possam tomar decisões no âmbito do ministério muito mais ligadas a pretensões eleitorais do que ao objetivo efetivo do governo federal. Então, há muito o que se preocupar, porque ainda que ninguém ali pense em desafiar o Lula para ser o candidato da situação, isso é impensável, né? Se o Lula
estiver bem de saúde, se o governo tiver uma avaliação pelo menos razoável, ele vai tentar a reeleição. Pode ser que essas condições não sejam atendidas, né? Não se cumpram. Aí ele está fora, ele não será candidato, assim haverá uma disputa interna ali. Não só dentro do PT, mas, por exemplo, o Geraldo Alckmin. Mas se o Lula conseguir chegar a 2026 viável eleitoralmente, pensando em reeleição, ele vai ser candidato à reeleição. Mas o próprio Alckmin pode ter outras pretensões. Se o Lula não for candidato à reeleição, ele, claro, tenho experiência, fui governador, já fui candidato, conheço o jogo, sou vice-presidente e sou candidato natural. E aí a grande dúvida é qual seria a reação do PT a tal pretensão. Se o Lula é candidato, o Alckmin pode pensar em outras coisas. Pode pensar em ser, de novo, vice, num eventual futuro segundo mandato, e aí sim, não podendo haver o terceiro, não há essa possibilidade constitucional de 2 reeleições seguidas, só uma reeleição, aí sim ele poderia, tá bom, sou candidato a vice de novo, se ganharmos, quero que vocês passem a trabalhar com a minha candidatura, com a possibilidade da minha candidatura. Ou então, vai pensar em, de novo, o governo de São Paulo, seja o que for. Mas ele não é só vice-presidente, ele também é ministro. Chamou a atenção de gente ligada diretamente ao Lula, porque não é o fato do sujeito ser ministro, nem ser vice-presidente, que faz dele íntimo do presidente. É com o Lula, foi com o Bolsonaro. Então, você tem os seus ministros. Mas você tem 3 ou 4 ali que, de fato, entram na sala sem bater antes. E ligam para o presidente a qualquer momento e são atendidos. Há uma relação de amizade, de proximidade. Não é todo mundo. Tem ministro que fala com o presidente uma vez a cada 2 meses, 3 meses, quando convocado. E tem outros que falam todo dia. Há uma hierarquia ali informal, né? O Rui Costa fala todo dia, não há dúvida. Então, a preocupação de parte do time do Lula, daqueles próximos, né? É que tem muito ministro que está ficando mais no Twitter, ou seja, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo e tal. Por exemplo, quando houve aquela tragédia, e o nome cabe, porque morreram dezenas de pessoas, no litoral norte, ministros que nada tinham a ver com o problema, no sentido de que é um ministério que não tem ligação com aquilo, não pode fazer nada, não pode ajudar em nada. Não há porquê, pode lamentar pessoalmente e tal, mas não há nada que a estrutura do ministério possa fazer para ajudar. Mas foram lá, 14 ministros. E o Lula não é criança. Ele olhou e viu e pressentiu ali uma preocupação em estar presente em algo que chamava a atenção, onde havia câmeras e microfones. Então é preciso, percebeu ele, colocar um freio. Então, ele já mina algumas ousadias quando diz, mesmo sabendo que não é bom dizer tão cedo, quando diz, não descarto ser reeleito, não, se eu tiver com a saúde boa, se o governo estiver bem avaliado, por que não? Já faz muita gente, né, dar uma brecada no discurso e nas ações. E, por outro lado, a preocupação, aqueles que pensam em candidaturas a governos estaduais, prefeituras em 2024, governos estaduais em 2026, ou até a presidência, que não coloquem isso como o mote das suas atuações. Porque isso pode ser um grande problema. Primeiro,
porque as disputas internas começam a ocorrer mais cedo do que o normal. E segundo, que isso pode atrapalhar a atuação efetiva, concreta, real, material dos ministérios. Danilo.